Desde os nossos primórdios, o medo faz parte da natureza humana, como instinto de autopreservação. Mas nos últimos tempos, vemos muitos casos em que o medo se torna algo patológico, doentio, como nas fobias diversas, na síndrome do pânico, um medo paralisante, incapacitante. Por que o medo tem aflorado com tanta intensidade? Incertezas em relação ao futuro, violência, caos urbano, tudo isso certamente nos inquieta. Mas quando ele se torna realmente nocivo? E quais são os fatores espirituais envolvidos? De onde vêm essas frequências mentais que nos causam tamanho pavor? Para entendermos o medo, precisamos compreender a história do ser em evolução. Medo pressupõe a dificuldade de entrar em contato com alguma coisa considerada ameaçadora. Não necessariamente ela é ameaçadora. E o excesso de medo pode nos levar ao cerceamento da nossa própria liberdade. Do ponto de vista psicológico e até fisiológico, o medo ele tem uma função de preservar a vida. Então eu tenho que ter preocupação de sair na rua e olhar para os dois lados, atravessar a rua, né? Então este medo é natural. Quando este medo me impede de sair na rua, aí já tem uma ansiedade que está aumentando esse medo. Então eu começo a ter um medo desproporcional do fato real. A nível mental, isso pode degenerar em ideias irreais ou fantasiosas, nas quais eu posso até passar a acreditar, que quando a gente chama de delírio, que a gente chama de persecutório, o medo delirante, vamos dizer assim. Isso é patológico, isso é grave. Então, por pouca coisa, vamos dizer assim, essa pessoa delirante, paranoica, ela pode tomar atitudes, não desconfiando de alguma coisa, mas porque ela tem a certeza daquilo e acabar cometendo atos que depois ela fica até surpresa que não tinha nada por trás daquilo. Porque isso implica em termos no organismo substâncias que são nocivas. Eu posso sentir medo numa situação para resolver um problema imediato, mas não posso ficar com medo o tempo todo. Não é? Quando eu levo um susto, o nosso organismo produz substâncias que nos deixam alerta, mas eu não posso ficar com essa quantidade de produtos no corpo durante muito tempo. Então, sentir medo é normal, mas não durante muito tempo. Então nós vamos encontrar aí o medo que faz parte da vida, o medo que ele é exacerbado e o medo incapacitante. E o medo incapacitante, eu digo que é quando o espírito trava. Ele travou na vida, ele não consegue fazer mais nada. Essas questões precisam ser muito bem analisadas. Alguns autores, alguns expositores, eles vão falar da questão da fé. Mas não é só dizer para a pessoa que ele não tem a fé suficiente para superar aquilo. A pessoa não tem esse raciocínio num caso de um medo incapacitante. Ele precisa gradativamente ir trabalhando no autoconhecimento, na avaliação daquilo que está sendo apresentado como ameaçador e desenvolver mecanismos de enfrentamento. Isso é fundamental no medo. Agora, do ponto de vista espiritual, a gente pode pensar na questão da reencarnação. Nós somos individualidades que tivemos milhares de existências. E quando nós reencarnamos, não há uma divisão, uma separação das várias personalidades que nós fomos anteriormente e atual. É uma continuidade. Nós esquecemos algumas coisas, mas os traços marcantes da nossa personalidade, eles são preservados. Quase sempre processos de desencarne traumáticos provocam traumas. E mesmo a barreira biológica da morte e do nascimento, que são uma espécie de porta corta-fogo, às vezes não são suficientes para impedir aquela experiência difícil. Então, muitas vezes, sem maiores motivos, a pessoa tem uma determinada fobia, cuja causa não é encontrada nesta vida, mas cuja causa é de uma outra vida. O indivíduo teve alguma experiência no passado que ficou muito marcado dentro da personalidade. E isso que está marcado nele, que é
um transtorno, uma perturbação, uma imagem de algo que ele fez que o perturbou bastante, ele pode ser desencadeado a qualquer momento. Então, o transtorno do pânico não tem uma coisa específica, você vai no supermercado e desencadeia. Pode acontecer você tomando banho, você tomando café, estando de férias, qualquer situação. Desencadeia, não é? E quando vem a crise do pânico, que dura de 10 a 15 minutos, a pessoa tem a sensação de que ela vai morrer. Ela tem também a sensação de despersonalização, de que ela não é mais ela, de flutuação, há uma série de alterações na personalidade. E o interessante é que a pessoa vai fazer um exame médico, não consta nada, porque até ela chegar no médico já passou, porque dura 10 a 15 minutos, não é? Então, ainda é uma incógnita. Que tormento que a pessoa vivenciou no passado que está aflorando? De qualquer jeito, este afloramento, ou a gente poderia dizer uma catarse, colocar para fora, é como se a mente estivesse limpando aquelas imagens que geram perturbações internas. E a gente vai dizer que essas perturbações internas, elas são restritivas da personalidade. Nós vamos nos sentir amarrados, impedidos, sem espontaneidade. Enquanto nós não resolvemos o nosso mundo interno, fica difícil da gente fluir plenamente na vida. Eu faço uma palestra, aliás, eu fiz ontem e anteontem essa palestra, a reencarnação de um piloto da Segunda Guerra Mundial. O sujeito nasce e acorda desesperado no meio da noite. Chora, grita, esmurra o ar com pernas e braços, ainda no berço. Quando ele aprende a falar, ele começa a relatar o medo. Ele não consegue sair. O avião caiu. O avião está pegando fogo. Ele não consegue sair. Ele falando sozinho no meio da noite, a mãe ouvindo aquilo. Que negócio é esse? É a história verídica, está no livro A Volta, escrito por um casal norte-americano que teve um filho com fobia. E aí, ele começa a relatar. Os pais são orientados pela Carol Bowman, que teve experiências de traumas com a infância, com os próprios filhos, se tornou uma terapeuta excelente nessa área. Ela recomendou, olha, não fale do trauma, a não ser quando ele falar. E quando ele falar, não diga que é coisa de criança, para com isso, que isso é bobagem. Aceite aquilo. Então ele começou a dizer, meu avião caiu. Os pais perguntaram, mas por quê? Ele levou um tiro. E quem atirou no seu avião? Os japoneses. Mas o seu avião levantava voo de onde? De um navio. Qual era o nome do navio? Natoma. O pai descobre que Natoma Bay era o nome do porta-aviões do qual ele decolou durante a Batalha de Iwo Jima, em 1945. Então, o filho foi lembrando de um monte de coisa. Essa história é interessantíssima. E na medida que ele vai lembrando, e os pais aceitam e não repreendem por isso, o filho sente segurança nos pais, pode contar isso a eles. E ele vai lembrando, vai compreendendo, e vai sumindo o trauma. Porque ele pode falar do trauma sem problema. Esses medos que nós trazemos do passado, a gente poderia dizer que eles são irracionais. Eles não são racionais conhecidos no presente. São medos sem fundamento atual. Eles provêm do passado. Tanto o medo atual como o do passado precisam ser enfrentados. Eles são naturais no processo de crescimento e, à medida que são superados, nós vamos ganhando mais confiança em nós mesmos. Diante de tantas manifestações e graus diversos, podemos perguntar: onde está a raiz primordial de todo medo? Eu acho que é o medo do desconhecido. A morte, se você não sabe como ela é, como deixa de ser, você vai ter medo dela, mas a partir do momento que você entende para que ela serve, como é que ela funciona e o que vem depois dela, o seu medo diminui, né? Mas a princípio, se a gente for imaginar, o que causa medo é o desconhecido. Eu tenho medo de me envolver, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de entrar ou sair num determinado relacionamento, de dizer o que eu sinto. Então nós vemos que, de maneira geral, nas relações humanas nós vamos encontrar muito medo. O medo de encontrar os seus próprios conteúdos, o medo de
perder pessoas. Então nós vivemos relações humanas que são pautadas pelo medo, em maior ou menor grau. Desde que o mundo é mundo, o medo acompanha as criaturas. E hoje a gente observa as pessoas deprimidas. De uma certa forma, isso é provocado por medos existenciais. Aí entra a questão. Se nós tivermos mais intimidade com o nosso espírito protetor, se nós tivermos uma fé raciocinada, se nós tivermos absoluta confiança em Deus, isso aí vai ser o melhor preservativo contra os medos existenciais. O medo sempre existiu porque ele é uma coisa atávica no ser humano. É o que faz ele se defender das ameaças, procurar abrigo ou procurar atacar para se defender, vamos dizer assim, né? É como a raiva, né? É uma coisa meio que atávica. O que a gente percebe que nos últimos tempos, vamos dizer assim, a política da insegurança é o que faz as pessoas consumirem. Porque o medo faz eu competir, faz eu me proteger, eu achar que os outros vão pegar alguma coisa de mim ou que vão me roubar. Então isso alimenta o egoísmo, que é no sentido de eu poder me guardar para mim e para os meus, e o outro acaba sempre sendo uma ameaça. Isso alimenta o individualismo e aumenta o consumismo, porque eu não divido as coisas com os outros, eu tomo e me defendo. Então isso aumenta o consumo, porque se as pessoas soubessem conviver e conviver em paz, né, não haveria tanto consumo. Como nós colocamos no corpo a experiência de vida como um todo, então passamos a temer aquilo que vai terminar. Daí o medo primordial ser o medo da morte. Então tentamos substitutos para aquilo que é anseio maior, que é o anseio de permanência, de plenitude, de imortalidade. E o fazemos criando uma civilização, toda ela centrada em posses. Nós temos então medo de perder. Perder as posses materiais, as imateriais, posses afetivas, status, em suma, porque estamos vinculados a um instinto de conservação básico que tem uma visão deformada daquilo que é a essência do ser. As pessoas perderam as suas referências religiosas, vamos dizer assim. A gente vive pelo que é do concreto, pelo que é do imediato, pelo que é que resolve agora. Não tem aquela ideia da esperança, da vida após a vida, né, de uma realidade maior. Isso aumenta mais ainda a insegurança, mais ainda o medo e faz com que as pessoas, e com que o medo aflore muito mais entre as pessoas. Nós iremos superar definitivamente o medo quando formos capazes de perceber que somos criação divina, seres imortais e que tudo que temos passará. Deus não passará, nós não passaremos. Espíritos também podem influenciar quadros de medos patológicos em pessoas encarnadas. Daqui a pouco, no Transição. As causas para um medo exacerbado podem estar além da nossa imaginação. Espíritos desencarnados são capazes de nos sugerir pensamentos de temor, insegurança, baixa autoestima. Nós podemos sentir o medo também por influências espirituais. Não é o nosso medo propriamente. É acionado, claro, a uma memória nossa de medo, mas pode ser uma simples influência espiritual. O espírito tem medo. Ele transmite, pode ser até um espírito amigo, mas desafinado, desafortunado, desarmonizado de alguma forma, que está com medo. E ele, então, se aproxima de nós e a sua influência nós captamos. Os espíritos, eles podem nos insuflar qualquer tipo de pensamento.
O que é equivocado dizer é que só tem espírito falando coisa ruim na nossa cabeça. Não é verdade. Tem muito mais falando coisa boa, né? É que nós temos um padrão vibratório do medo, como nós conversamos já. E isso aumenta o contato com quem tem medo. E existem pessoas que não têm medo, mas se aproveitam do nosso medo e insuflam o nosso medo de várias maneiras. A partir do momento que ele consegue essa confiança, ele começa então a repetir uma ideia. E essa ideia pode ser de medo, de coisas, de pessoas, de lugares, ou de situações, ou de sensações. Porque nós somos seres de relação, nós sempre estamos interagindo com pessoas. Se o indivíduo ele traz um medo do passado, esse medo decorreu de uma experiência que ele teve, provavelmente num grupo social, com pessoas. Provavelmente não foi sozinho. Ou se ele fez sozinho, ele também fez pensando em alguém, querendo prejudicar, enfim. Então, este medo está associado com alguém, né? No caso do transtorno do pânico, esse tormento que a pessoa experimenta são reflexos do passado que estão ressumando no presente. Na realidade, quando você sai do eixo, ou seja, se desequilibra do medo, em falta de medo ou excesso de medo, você gera plugs mentais. Aí você pode estar abrindo brechas mentais para plugs mentais com pessoas que estejam na mesma faixa. Pessoas encarnadas ou desencarnadas. E que às vezes não estão nem querendo o seu mal, apenas estão se aproximando por similitude, né? Por sintonia. Mas quando estamos mais ou menos suscetíveis a essas frequências? E por que alguns espíritos desejam nos prejudicar? O desejo que um espírito pode ter de nos prejudicar parte dele. Ninguém manda ele fazer o mal. Isso está nas obras básicas, né? Deus nos dá todas as condições de praticarmos o bem, porque é através dele que nós vamos nos exercitando na nossa fé, no nosso crescimento espiritual. Quando ele quer fazer o mal, ele quer fazer por ele. Ninguém mandou ele fazer o mal. O fato dele estar suscetível, ele traz no seu interior essa perturbação, ele fica bastante sujeito à influenciação de um desencarnado. Então o desencarnado pode chegar na cabeça dele e jogar imagens perturbadoras, imagens de que ele vai ser mal sucedido no trabalho, de que a esposa dele está traindo ou o marido traindo, né? Isso começa a gerar um sofrimento na família toda, por conta dessa influência espiritual. E aí que a gente entra assim, como que ele vem fazer o mal com a gente, né, vamos dizer assim? Quando ele percebe que a nossa fé também oscilou, né? Quando a nossa fé oscila, ou seja, eu já como dizer assim, já estou desconfiando de que as coisas não é tão bem assim, ou seja, eu não estou confiando em Deus. Aí eu começo, pela desconfiança disso, a achar que o que eu penso é certo, com isso eu começo a entrar naquela coisa do personalismo, e isso é brecha para que alguém venha e entre no meu pensamento e comece a insuflar alguma ideia. E aí ele se aproveita dos momentos de fraqueza nosso. Por exemplo, quando acontece um fato muito difícil em que a gente questiona Deus, por exemplo, morre alguém, ou perde o emprego, ou estou com uma doença, é o momento onde aqueles prováveis pessoas que não nos querem bem, também não sabem porquê, pode estar querendo se intrometer na vida da gente. E essa influência está sinalizando que a pessoa que está sendo afetada, ela não está bem consigo, por isso que está sendo influenciada. Então ela precisa começar a se trabalhar, a mudar o seu comportamento, os seus pensamentos, para que ela saia dessa influenciação espiritual. Mas eu lembro de uma coisa, como nós comentamos, se existem para cada brasileiro 8 obsessores, basta um anjo da guarda. No próximo bloco, como superar medos, como nos educar e aos nossos filhos para lidar com o medo. Como nos livrar de espíritos obsessores que nos atemorizam? Como superar medos dessa e de outras vidas? E como educar uma criança sem usar o medo como recurso repressor? Bem, no Espiritismo existe um tratamento específico para a desobsessão espiritual. Então, a pessoa que está sendo influenciada vai no centro, ela passa por uma entrevista. Se ela estiver sendo obsediada, ela vai fazer uma desobsessão. O que é isso? O espírito que está perseguindo essa personagem, ele vai ser doutrinado ou esclarecido a deixar de fazer isso, porque ele também está sofrendo.
E a pessoa que está sendo obsediada, ela vai ser convidada a mudar os seus comportamentos, a ter objetivos mais elevados para que ela saia dessa influenciação. A ideia de vigiar os seus pensamentos é de perceber em que ele está antenado, mas ele é apenas uma dica de como vai o seu coração. Normalmente a pessoa que tem muito medo, provavelmente ela tem uma dificuldade com a fé. Então ela precisa aumentar a sua fé, ou seja, confiar mais, e é como a gente fala, uma definição de fé que fala com o medo. A fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não salta, fica apenas no escuro. Nós temos que partir da base. O que você pensa? O que você está fazendo? Quais são as ações que te levaram a ter medo? Então, se você intimamente está produzindo pensamentos negativos, é claro que você vai sintonizar as questões negativas. Então, uma pessoa que está sendo obsediada, é comum ela achar que ela sofre por causa do obsessor, mas não é. Ela sofre porque ela tem brechas mentais, ela tem comportamentos que facilitam aquilo. Se ela ficar atribuindo ao espírito o motivo do seu sofrimento, ela não muda e ela continua sofrendo. Então a psicoterapia faz a pessoa se conscientizar da sua responsabilidade diante da vida. Então ela vai começar a refletir como que ela está se comportando socialmente. Como que ela se relaciona com as pessoas do trabalho, no seu ambiente doméstico, com os seus amigos. Ela é uma pessoa ética, uma pessoa do bem, ela se interessa em ajudar as pessoas, a contribuir para a melhoria do seu meio ambiente. Tudo isso facilita ela superar essa obsessão. O que se precisa é estudar o assunto, né? Enfrentar o assunto, com a ajuda de profissionais que possam, por exemplo, fazer regressões. Nós não recomendamos aqui que as pessoas façam regressão de memória para entrar em contato com qualquer coisa das vidas passadas. Porque se nós esquecemos o que nós tivemos feito na vida passada, é porque precisa esquecer. Senão Deus teria liberado isso para nós. Mas, quando alguma coisa do passado incomoda e interfere na vida pessoal, por exemplo, com uma fobia muito forte, bem, aí devemos realmente investigar e descobrir qual a causa. Quase sempre, quando a pessoa com fobia descobre a causa, a razão de ser daquilo, o efeito começa a diminuir e as crises começam a espaçar. Na questão do ensino, né? Muitas vezes as crianças são aterrorizadas ou, ao contrário disso, premiadas. Se você não estudar e tiver notas boas, eu vou te bater, eu não vou te dar o brinquedo, e aí ameaça a criança com uma série de questões. Por outro lado, tem um outro perigo também. Se você passar, eu vou te premiar. Então, na questão do ensino, a gente sempre pensa que não tem que usar essas duas ferramentas. Ao contrário, a criança tem que ser levada a entender que está estudando para ela própria e não para satisfazer a vontade de quem quer que seja. É interessante que, para se educar uma criança, já se usou muito, não só o medo, mas a culpa, né? A repressão mesmo, reprimir pelo medo, pela ameaça ou pela culpa. Já que aconteceu, não dá mais para ameaçar, então dá para culpar. Dentro daquele ciclo que eu chamo que é o ciclo das neuroses, que é a raiva, a culpa, medo e controle, é mais fácil educar com a noção de responsabilidade. Então, o que educa é o concreto da ideia, não é o abstrato. Até porque muitas vezes a criança ela não tem capacidade de abstrair ideias. Por isso que não adianta fazer cinismo com crianças. Quando você é cínico com ela ou faz figuras de linguagem, ela não entende. Então o ideal é você fazer coisas concretas, mostrar o resultado daquilo que ela fez. Nós vemos também no ambiente de trabalho pessoas que são aterrorizadas a cumprir metas,
atingir determinados objetivos, a falta de visão do outro, de generosidade. Então nós vemos pessoas que por vezes ocupam lugares de poder, entendendo sempre que é um poder material, e que se atribuem o direito de transformar a vida do outro numa situação de terror. Imagina alguém que tenha necessidade de um emprego e tenha um chefe extremamente cobrador e que o ameaça o tempo todo. Se a meta não for atingida, você precisa ser mais agressivo, você precisa fazer as coisas, e a pessoa vai se sentindo cada vez mais inadequada, mais amedrontada. Agora, aquele que a ameaça pode ser um espírito com uma trajetória equivocada, se atribuindo poderes de dirigir a vida do outro e esquecendo que liderança é diferente de autoritarismo. Então, esses pensamentos negativos podem vir até nós. Em geral, vem. No entanto, nós temos que neutralizar. E neutralizar não significa que você vai ficar com medo e tentar fugir de alguma coisa virtual, por exemplo, que você não está sabendo bem como fazer. A única maneira de eliminar o mal é produzir o bem. Além do que, o próprio medo seria uma autoobsessão. A pessoa está se perturbando. Quando ela começa a se amar, a se respeitar, a gostar de si mesma, ela já afasta os obsessores. Os obsessores não vão conseguir acessá-la, não é? Então, quando ela está cuidando de si, ela está saindo de qualquer tipo de influenciação. Ela pode ser influenciada, mas ela não vai ser afetada. Se eu estou ligado a Deus, eu não temo nada. Parece meio coisa, sei lá, piegas falar assim, né? Se Deus está comigo, eu não temo nada. Mas se eu estou ligado a Ele em alta fidelidade, realmente eu não vou temer. Eu vou estar sempre pronto e disposto a servir a Deus. Então, essa é a melhor maneira de a gente poder lidar com essas ideias, com essas sensações de insegurança ou de medo. É através de alimentar a nossa fé. Se eu pudesse lhes dar uma sugestão, daria que foque na sua vida como objetivo maior o desapego. Lidar com o desapego. Renunciar às posses. No sentido aqui psíquico da dominação dos bens materiais ou dos bens imateriais. Com o desapego, o sofrimento diminui drasticamente e você pode passar a uma segunda fase, que é o usufruto da alegria de viver. Nesse sentido, vale a pena recordar que nós somos seres originalmente criação divina, fadados, portanto, a viver em estados de bem-aventurança. Porque a doutrina espírita nos mostra o que nenhuma ciência, o que nenhuma filosofia, o que nenhuma religião mostrou até hoje, que é de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Quando a pessoa não se situa na existência, ela evidentemente fica cheia de medos, medo do desconhecido, medo do vir a ser, medo de solidão, tantas coisas. Mas a doutrina espírita nos revela que nós temos um espírito protetor que fica o tempo todo nos assessorando, nos auxiliando. E quando nós estamos com medo, nós podemos fazer oração, nos ligar com as fontes divinas, para que a gente possa, então, ter uma recrudescência de coragem na nossa intimidade. Você encontra mais sobre o assunto em nosso arquivo de programas. Tudo disponível para você em www.programatransição.tv.br. Até a próxima!